Quais são os alimentos saudáveis? O que são alimentos in natura, processados e ultraprocessados? Será que os alimentos processados não são saudáveis para a nossa saúde? Continue assistindo esse vídeo até o final, porque você vai aprender tudo o que você precisa sobre os alimentos saudáveis. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje, a gente vai aprender tudo sobre os alimentos saudáveis. Como a maioria das pessoas sabe, alimentos saudáveis devem fazer parte de uma boa alimentação. Por outro lado, escolher esses alimentos pode ser difícil para muitas pessoas. E por que isso acontece? Porque nossas escolhas alimentares não são apenas individuais, ou seja, informações, orientações e propagandas de alimentos podem influenciar o que nós vamos consumir. Além disso, existem outros fatores muito importantes que afetam as nossas decisões. Sendo assim, como que a gente pode escolher quais são os alimentos saudáveis? Os alimentos industrializados, será que eles realmente são ruins? Tudo isso é o que a gente vai aprender nesse vídeo, então continue assistindo ele até o final. Afinal, quais são os alimentos saudáveis? De modo geral, alimentos saudáveis são aqueles com boa qualidade nutricional. Isso significa que alimentos in natura ou minimamente processados são melhores nesse ponto de vista. Alimentando-se deles de forma variada pode fornecer importantes nutrientes ao nosso corpo, já que os produtos processados não são necessariamente ruins se consumidos moderadamente. Por fim, os produtos ultraprocessados são o que tem pior composição nutricional. O que são alimentos in natura, processados e ultraprocessados? Eles são classificados de alimentos em 4 grupos de acordo com o seu nível de processamento. E esses grupos são os seguintes: alimentos in natura ou minimamente processados, ingrediente culinário, processados ou alimentos ultraprocessados. Agora, eu vou te mostrar o que caracteriza cada uma dessas categorias. Os alimentos in natura ou minimamente processados, que é o primeiro grupo de alimentos, ele é retirado de plantas ou animais e não passam por muitos processos de fabricação até o momento de se comê-los. Como, por exemplo, estes alimentos que eu vou te falar agora estão nesse grupo. Hortaliças embaladas, frescas, refrigeradas ou até mesmo congeladas, como as verduras, legumes, frutas, raízes e os tubérculos. Sucos de frutas sem adição de açúcar ou outra substância. Oleaginosas, como as nozes, castanhas, amendoim, sem adição de açúcar. Grãos, como arroz e feijão, cogumelos frescos ou secos, carnes frescas, congeladas ou refrigeradas de boi, porco ou peixe, farinhas como a de mandioca, trigo ou milho, leite de caixinha e leite pasteurizado, aquele de saquinho, iogurte, ovos, chá, café e água potável. E agora a gente vai falar dos ingredientes culinários. O segundo grupo, que é esse dos ingredientes culinários, é de ingredientes que nada mais são do que óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes dão sabor aos alimentos, mas é importante usá-los sem exagero para temperar e cozinhar suas preparações culinárias. Agora, já falando dos alimentos processados, que é o terceiro grupo, a gente pode comentar o seguinte. Em outras palavras, eles são alimentos que não passaram por grandes mudanças da sua forma natural. Contudo, eles passaram por algumas etapas de fabricação. Então, eles têm adição de sal, açúcar ou outras substâncias para conservá-los por um período mais longo de tempo. Exemplos desses grupos incluem os seguintes alimentos processados: os enlatados, os extratos de tomate, queijos, frutas em calda e frutas cristalizadas, verduras e legumes em conservas, carne seca e toucinho, pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. E eles podem ser considerados alimentos saudáveis, mas o seu consumo deve ser moderado, tudo bem? Por fim, o último grupo, nosso quarto grupo, nós temos os alimentos ultraprocessados.
Essa última categoria se refere, é claro, como o próprio nome já diz, aos alimentos ultraprocessados. Isto é, a indústria usa substâncias retiradas de alimentos ou fabricadas em laboratório para criar fórmulas com várias etapas e técnicas de processamento até formar um produto final que seja possível de comer. Portanto, são produtos com composição nutricional muito desbalanceada. Neste grupo, nós podemos destacar alguns alimentos como, por exemplo, os salgadinhos, os biscoitos ou bolachas, aqueles recheados, sorvetes, barras de cereal, macarrão e temperos, instantâneos, é claro, salsichas, refrigerantes, alimentos prontos para comer, aqueles congelados que só precisam ser aquecidos, sabe? Pão de forma que tem várias substâncias. E essas duas últimas categorias que eu comentei com você podem gerar confusão, já que são alimentos embalados e bastante parecidos. E como que a gente faz para diferenciar os alimentos processados dos ultraprocessados? Para diferenciar essas categorias, você pode ler os rótulos dos alimentos. Não é só para verificar o prazo de validade, sabe? Mas também para saber se o produto é de qualidade, ou seja, se são alimentos saudáveis ou não. Para isso, leia a lista de ingredientes. No geral, uma dica que eu posso te dar é que quanto mais ingredientes tiver nessa lista e quanto mais nomes estranhos eles tiverem, mais processado é esse alimento, tudo bem? Nesse sentido, ele é classificado como um produto ultraprocessado. Por outro lado, os processados possuem listas menores e com ingredientes que você tem normalmente na sua casa. Em relação à qualidade do alimento embalado, a lista segue uma ordem padrão. O primeiro ingrediente que aparece nessa lista é o que tem maior quantidade no alimento e o último, o que tem menor quantidade naquele alimento. Por exemplo, pegue uma barra de cereal e leia a lista que tem nela. O primeiro ingrediente que você vê é o açúcar. Isso significa que o que mais tem nessa barra é açúcar ao invés de cereais. Além disso, você pode prestar atenção aos diferentes nomes dados ao mesmo ingrediente na lista, como por exemplo o que acontece com o próprio açúcar. Ele tem diversos nomes, como sacarose, maltodextrina, xarope de glicose e xarope de milho, entre outros nomes. Assim, muitos produtos ultraprocessados apresentam esses nomes num único alimento, bem como sal, gordura e substâncias que somente as indústrias utilizam. Portanto, ao ler os rótulos dos alimentos, fica mais fácil realizar melhores escolhas alimentares de alimentos industrializados. E será que os alimentos industrializados não são alimentos saudáveis? A princípio, muitas pessoas pensam que os alimentos industrializados são ruins e fazem mal à saúde. Como a gente viu até agora nesse vídeo, e aliás, se você já chegou até aqui, antes da gente continuar, é hora do joinha da gratidão. Clica aqui embaixo no joinha e já deixa o seu like nesse vídeo que vai ajudar bastante, tá bom? Então é muito simples. Clica aqui no joinha, deixa o seu like e vamos continuar. Pois bem, como a gente já viu no vídeo até agora sobre a comida processada e ultraprocessada, realmente o que parece é que ela não é muito saudável. Mas vale lembrar que os industrializados é diferente do ultraprocessado. O arroz, por exemplo, é um alimento que passa pela indústria, mas ele não é ultraprocessado. No entanto, tenha preferência por comida feita na hora do que por aquelas prontas para consumo, que normalmente são industrializadas, tudo bem? Por isso, ler os rótulos de alimentos é uma boa forma de identificar quais são os alimentos saudáveis. Por fim, sabemos que a comida não fornece somente nutrientes, ou seja, nós não comemos só pelo fato de precisarmos daquilo que faz parte da sua composição. Alimentos saudáveis não são apenas fontes de nutrientes, é isso que eu quero te dizer. O que a gente viu até agora é que a qualidade nutricional é um ponto importante do alimento.
É claro. E também vimos como podemos fazer escolhas mais saudáveis pela classificação e rótulo dos alimentos. Mas é claro que incluir alimentos saudáveis não é um processo fácil, porque ele envolve vários fatores, como por exemplo, fatores físicos, econômicos, ambientais, culturais, políticos e também psicológicos. Assim, a sua relação com a comida, por exemplo, pode fazer muita diferença nesse processo. Isso porque o alimento não fornece somente nutrientes, ele também tem a ver com afeto, carinho e prazer. Dessa forma, mudar a alimentação para que tenha alimentos saudáveis não é somente decidir o que vai ou não comer. É um processo complexo que precisa de paciência e mudanças graduais. E se você deseja fazer escolhas alimentares mais saudáveis, o Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento público e de graça que você consegue encontrar pela internet. Nele, você pode consultar algumas dicas para melhorar a sua alimentação, bem como para ter mais conhecimento sobre esse assunto. Você também pode, é claro, procurar um nutricionista para te ajudar a colocar alimentos saudáveis nas suas refeições, tudo bem? E se você ficou até aqui comigo, eu tenho um convite para te fazer. Vem fazer parte da comunidade Vitalismo. É grátis e é muito simples. É só você clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, porque a missão do Vitalismo é levar até você informações sobre saúde que você pode confiar. Então é simples. Clica aqui embaixo, se inscreve e seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à comunidade Vitalismo. E agora, para a gente encerrar, eu vou te deixar 2 presentes. Esse aqui e esse aqui. Escolhe um desses 2 vídeos, clica agora e assiste, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Faz o V